O sol de Gizé não era apenas uma fonte de luz, era uma presença física e opressiva, um manto de calor dourado que pesava sobre os ombros dos milhares de trabalhadores que moldavam o horizonte do Egito. Sob o comando implacável do faraó Khufu, a paisagem estava sendo transformada em um testamento eterno de divindade e imortalidade. No centro desse turbilhão de areia, suor e pedra, caminhava Oren, o mestre arquiteto real. Seus olhos, acostumados a calcular ângulos perfeitos e a resistência milimétrica do calcário, viam muito mais do que a simples engenharia das grandes pirâmides. Ele via a ordem do universo manifestada na geometria sagrada. Para Oren, cada bloco de pedra assentado com precisão era uma oração silenciosa a Maat, a deusa da harmonia, do equilíbrio e da verdade. Ele era um homem cuja vida fora dedicada à construção e à preservação do sistema, um devoto absoluto da linhagem divina que governava o Nilo, até o dia em que o próprio solo sob seus pés revelou um segredo que a terra tentara digerir e esconder por milênios. Tudo começou em uma câmara profunda e isolada, redescoberta durante os trabalhos de restauração de um antigo complexo funerário que precedia a atual dinastia. O ar naquele local era denso, carregado com o cheiro metálico de ozônio e o peso de uma poeira estagnada que não era perturbada há eras. Quando Oren, movido por um instinto que nem ele mesmo conseguia explicar, quebrou o último selo de argila que protegia uma parede falsa, ele não encontrou as habituais oferendas de ouro, perfumes ou estátuas para o além. Em vez disso, os deparou-se com o brilho hipnótico e esverdeado de tábuas de esmeralda pura. Elas não eram pedras comuns, emitiam uma luminescência suave que parecia vibrar com uma energia própria. Ao aproximar sua tocha, Oren percebeu que as tábuas estavam gravadas com símbolos que desafiavam qualquer escrita conhecida por seus escribas reais. Ao traduzir mentalmente os padrões geométricos e as linhagens de luz, o coração do arquiteto falhou. Aquelas inscrições não celebravam os deuses conhecidos do Egito, nem a glória de Khufu. Elas narravam a existência de uma era de ouro tecnológica e espiritual, uma civilização de grandeza impossível que florescera muito antes dos deuses egípcios caminharem sobre a terra. A descoberta era devastadora. O registro sugeria que o faraó não era o criador daquela grandiosidade, mas apenas o herdeiro de ruínas muito mais antigas. A verdade contida naquelas tábuas era uma ameaça direta à estrutura de poder que mantinha o Egito unido. Se o povo soubesse que seus governantes divinos eram apenas sucessores de uma raça esquecida e mais avançada, a fé desmoronaria e o caos tomaria o lugar da ordem. Oren, tomado por um terror profundo, escondeu as tábuas sob suas vestes de linho, sentindo o peso gélido da esmeralda contra sua pele como se carregasse um segredo capaz de incendiar o mundo. Enquanto Oren lutava contra o pânico, ele falhou em notar que não estava sozinho em sua descoberta. Sena, seu aprendiz mais talentoso e ambicioso, observava das sombras com olhos carregados de uma cobiça silenciosa. Sena não possuía a devoção espiritual de seu mestre, e ele buscava apenas o status e a influência que a proximidade com o trono poderia oferecer. Nos dias seguintes, o aprendiz notou as mãos trêmulas de Oren e a forma como o mestre evitava olhar nos olhos do faraó durante as audiências. O comportamento errático do arquiteto era o sinal que a ambição predatória de Sena precisava para começar a agir, vigiando cada passo do mentor pelos corredores mal iluminados do palácio. A tensão atingiu seu ponto de ruptura em uma noite de silêncio absoluto no deserto. Oren estava em seus aposentos, encarando os diagramas ocultos das tábuas à luz bruxuleante de uma lamparina. Antes de continuarmos com esta jornada pelas sombras do tempo, inscreva-se no canal e conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. De repente, batidas violentas e rítmicas ecoaram na pesada porta de cedro de sua casa. E era o som inconfundível das armas da guarda pessoal do sumo sacerdote.
O pânico paralisou os pulmões de Oren enquanto ele corria para o esconderijo sob o piso onde guardara o artefato. Ao puxar a tábua de pedra falsa, seu sangue gelou. O esconderijo estava vazio. As tábuas de esmeralda haviam desaparecido e o som da porta sendo forçada anunciava que a conspiração já havia começado. Os soldados da guarda sacerdotal não foram gentis. Oren foi arrastado pelos pátios internos do grande templo, onde o cheiro de mirra e incenso queimado parecia mais espesso do que o habitual, como se as próprias divindades estivessem sufocando sob o peso daquela noite. Ele foi jogado ao chão de granito polido diante do sumo sacerdote, uma figura cuja autoridade era superada apenas pelo próprio faraó Khufu. Para surpresa de Oren, não havia fúria nos olhos do velho clérigo, mas sim uma exaustão milenar. O sacerdote segurava uma das tábuas de esmeralda com uma reverência que beirava o terror religioso. Sem que Oren precisasse dizer uma palavra, a verdade foi lançada sobre ele como um manto de chumbo. O templo sabia. Eles tinham conhecimento das tábuas, da tecnologia esquecida e da civilização que precedera o Egito há décadas, talvez séculos, mantendo esse segredo trancado em arquivos proibidos. O sumo sacerdote explicou, com uma voz que parecia ecoar das profundezas de uma tumba, que a linhagem divina dos faraós era uma ficção necessária, uma mentira sagrada tecida para manter a ordem e a paz entre os homens. Se o povo descobrisse que suas divindades eram apenas sucessoras de uma raça caída e que o poder supremo não vinha do sangue divino, mas de conhecimentos antigos e ferramentas perdidas, a estabilidade da civilização mergulharia no esquecimento. Oren sentiu uma náusea profunda percorrer seu corpo. Toda a sua devoção, cada monumento que ele projetou com precisão matemática, era apenas um cenário grandioso para manter a ilusão de poder da dinastia atual. O conflito moral o dilacerava internamente. Ele dedicara a vida à verdade da arquitetura, e agora descobria que a fundação de seu mundo era uma fraude cuidadosamente mantida. Nesse momento de vulnerabilidade, uma figura emergiu das sombras projetadas pelas colunas maciças. Era Senna, o aprendiz que Oren tratara com a paciência de um pai, não demonstrava qualquer remorso ou hesitação. Seus olhos brilhavam com o reflexo do ouro que agora adornava seu pescoço, um pagamento visível por sua deslealdade. E, em troca de entregar seu mestre e revelar a localização das tábuas de esmeralda, Senna fora prometido um cargo de destaque na corte real, uma posição onde sua ambição poderia finalmente ser saciada sem a sombra do mentor. A traição foi um golpe mais doloroso do que qualquer castigo físico. Senna justificou seus atos como uma necessidade para a segurança do Estado, mas Oren via apenas a podridão da ganância. O aprendiz que outrora buscava a perfeição das formas, agora se tornara o arquiteto da ruína de seu mestre, com a permissão silenciosa do sacerdote que preferia não manchar o solo sagrado com sangue diante dos deuses. Foi ordenado que Oren fosse levado para ser silenciado definitivamente. No entanto, o destino tinha outros planos. Um tumulto inesperado nos pátios externos, provocado por operários leais a Oren que suspeitavam de sua prisão, criou a distração necessária. Aproveitando a confusão entre os guardas, Oren conseguiu escapar pelos corredores de serviço, correndo desesperadamente em direção à sua casa sob a luz pálida da lua. Ele precisava de Nefertari. Ao encontrá-la, a urgência em seu olhar disse tudo o que as palavras não conseguiam expressar. Ele implorou para que ela fugisse com ele para além das fronteiras, mas Nefertari, com uma clareza dolorosa, percebeu o perigo real. Se ambos partissem, seriam caçados impiedosamente. Se ela ficasse, poderia distrair os perseguidores enquanto ele buscava a verdade final. O adeus foi um abraço carregado de sacrifício, uma despedida que Oren sentiu como uma ferida que jamais fecharia. Oren mergulhou na escuridão vasta do deserto, e escapando por pouco de uma patrulha enviada por Senna para interceptá-lo.
O deserto, que ele sempre vira como uma fonte de materiais de construção, era agora seu único aliado. Ele não corria sem rumo, sua mente de arquiteto havia memorizado cada glifo e coordenada geométrica inscrita nas tábuas antes que fossem roubadas. Elas apontavam para uma localização específica oculta nas dobras das colinas de calcário, longe das rotas comerciais e dos túmulos oficiais. O frio da noite egípcia era cortante, mas a chama da descoberta ardia em seu peito, guiando seus passos através das dunas. Após horas de caminhada exaustiva, Oren chegou a uma garganta estreita e esquecida. Ali, onde nenhum mapa da corte ousava marcar, ele encontrou uma estrutura que desafiava toda a lógica da engenharia de seu tempo. Não era feita de blocos de pedra empilhados, mas parecia ter sido esculpida ou fundida diretamente da rocha viva com uma suavidade impossível. No centro da fenda, uma abertura retangular pulsava com uma luz azulada e intermitente, revelando um caminho que descia para as entranhas da terra. Oren percebeu, com um misto de assombro e pavor, que estava diante da entrada selada para a lendária cidade dos construtores, o berço original de um poder que a humanidade havia esquecido, mas que ele estava prestes a despertar. Oren desceu pelas profundezas daquela estrutura misteriosa, sentindo o ar tornar-se gélido e vibrar com uma energia invisível que parecia emanar das próprias paredes, como um coração metálico pulsando no centro da terra. O que ele encontrou ao adentrar a câmara central desafiava cada dogma que ele aprendera e toda a lógica de sua profissão como arquiteto. Se as paredes não eram feitas de blocos de calcário ou granito talhado por mãos humanas, mas de um material negro, polido e de uma frieza absoluta que absorvia e devolvia a luz em padrões geométricos pulsantes e hipnóticos. Painéis de uma substância transparente como o vidro flutuavam no ar, exibindo imagens vivas e em movimento de cidades que tocavam as nuvens com torres de metal cintilante, máquinas aladas que cruzavam os céus como pássaros de ferro, e um sol artificial que nunca se punha sobre vastas metrópoles. Eram registros detalhados de uma era de ouro esquecida, uma civilização que dominara as leis do cosmos muito antes de o primeiro faraó caminhar sobre as areias do Egito. Oren compreendeu, com um peso esmagador no peito, que as pirâmides de Gizé e os templos de Khufu eram apenas pobres imitações, a tentativas desesperadas de mimetizar uma glória que a humanidade perdera em um cataclismo antigo de proporções globais. Mas a contemplação desse assombro foi bruscamente interrompida pelo eco metálico de espadas chocando-se contra a rocha e o ritmo apressado de passos pesados. Cena, com o rosto transfigurado pela ganância e o suor da perseguição escorrendo por suas vestes ricas, emergiu da penumbra do túnel acompanhado por uma dezena de guardas de elite. O aprendiz não olhou para as maravilhas tecnológicas com a reverência de um estudioso, mas com o cálculo frio de um usurpador. Em seus olhos, Oren não viu a admiração pela verdade, mas o brilho da oportunidade política absoluta. Sena viu ali o segredo para a imortalidade física do faraó Khufu e, consequentemente, a garantia de sua própria ascensão ao topo da hierarquia como o homem que entregara o poder dos antigos deuses à coroa. A confrontação na Câmara foi um embate ideológico brutal. Sena exigiu que Oren revelasse o segredo para ativar aquele poder latente, prometendo-lhe o perdão real e uma glória que duraria milênios. Oren, no entanto, via a podridão por trás da oferta. Ele percebeu que aquele conhecimento, nas mãos de homens que governavam através do medo e da mentira, se tornaria a arma definitiva de opressão, uma corrente tecnológica que escravizaria a alma humana sob uma tirania sem fim, com as mãos trêmulas, mas o coração firme pela convicção de sua consciência. Oren aproximou-se de um altar central que parecia controlar o fluxo vital daquela cidade subterrânea. Ele sabia que o sistema era instável,
e a um equilíbrio delicado preservado por milênios de isolamento sagrado. Enquanto Senna avançava, gritando ordens para os guardas o capturarem, Oren tomou sua decisão final de sacrifício. Ele não permitiria que a mentira sagrada do sumo sacerdote fosse substituída por uma ditadura eterna fundamentada em segredos que a humanidade ainda não tinha maturidade para portar. Com um movimento preciso e deliberado, ele inverteu a polaridade dos cristais de energia, ativando o protocolo de selamento permanente. A estrutura começou a tremer violentamente, e as luzes azuis das paredes tornaram-se um vermelho profundo de advertência final. Senna recuou, aterrorizado pelo colapso iminente, mas o mecanismo já fora acionado de forma irreversível. Nos últimos instantes de luz, Oren pegou uma pequena estela de argila que carregava escondida em sua bolsa. Com um estilete de bronze, ele gravou rapidamente não os hieróglifos oficiais da corte, mas a verdade nua sobre o que vira e o motivo de seu ato. Ele escreveu sobre a humanidade que caíra de sua própria arrogância e sobre o homem que escolhera o esquecimento para proteger o futuro. Oren depositou a estela em um nicho oculto perto da entrada, uma mensagem na garrafa jogada no oceano do tempo, esperando que, quando fosse encontrada, o mundo estivesse pronto para a responsabilidade desse saber. O desabamento selou Oren e Senna no coração da montanha, transformando a cidade dos construtores em um túmulo impenetrável. Milênios se passaram, as dinastias de Gizé tornaram-se pó, e o nome de Khufu foi glorificado em monumentos enquanto o de Oren foi apagado. No entanto, o deserto é um guardião justo. Séculos depois, e sob o sol escaldante de uma era moderna de escavações, a ponta de um pincel de um arqueólogo removeu a areia milenar de uma marca familiar na pedra, um selo de arquiteto que guardava o maior segredo da história humana, aguardando para ser, enfim, compreendido por olhos que buscam a verdade além das sombras do poder.